a promessa que a chance terminou. É bobagem, é melhor deixar pra Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, estou, como sempre, com aquela saudade de estar pertinho de vocês, né? Mas assim a gente vai vencendo, o ano tá quase acabando, né? Hoje, último dia de novembro, faltando um mesinho apenas pra gente se despedir de 2020. Peço que tranquilizem os corações de vocês, controlem a ansiedade. Ainda existem muitas respostas que nós não temos, mas o que a gente vai fazendo é na medida do possível, dando sempre o melhor, né? E fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível, com muito amor e carinho para vocês. Cumprindo todas as determinações, seguindo todas as regras, né? E é isso que importa. Vamos viver hoje, beleza? Um abraço bem grande, né? Vamos começar a nossa tarde de segunda-feira, ó. Na melhor, passando aquela energia positiva, aquele amor, aquele carinho, tudo de bom. Vamos lá? E, minha gente, vamos começar, né, com história, como sempre, né? Para iniciar um novo assunto, eu sempre deixo antes para vocês um fichamento. Tô um pouquinho com uma rinite alérgica, mas tudo bem. Então, quando eu cansar, espirrar, der uma tossezinha, vocês já perdoam, não é isso? E aí, minha gente, em história, na nossa última aula, eu fiz a correção da avaliação e deixei um fichamento. Fiz já as correções de vocês, né? Das avaliações que vocês me enviaram. Então, parabéns, muitos aí se dando bem, né? Muitos mostrando bons resultados. Isso deixa a gente muito feliz. É impossível que eu comente individualmente cada um, né? Isso é impossível. Mas, no geral, o resultado foi bom, o resultado me agradou. Lembrem-se que a nota de vocês não é só a nota da prova, nunca foi, desde o primeiro dia de aula que eu explico isso pra vocês. A nota de vocês é a soma de tudo que vocês fazem todos os dias, né? Da participação de vocês, da assiduidade, do compromisso, né? De vocês fazerem a atividade todos os dias, estarem aqui na nossa aula. Então, tudo isso vai contando ponto. A avaliação é mais uma forma, né, de avaliar, entre tantas, ok? Então, vamos aí em história, né? Todo mundo pegando o livro, né? Aí na página, começa o fichamento de vocês, começa aí na página 112, não é? E o título é A Humanidade e o tempo. É isso? A humanidade e o tempo. Eu pedi para vocês fazerem, né? Como sempre, o fichamento, a leitura atenta, para que hoje vocês recebessem a explicação. Olha, gente, voltando aí um pouquinho, na página 110, nós vamos ver que nós vamos começar uma nova unidade. Isso significa que é o último assunto para a gente concluir o nosso ano. E o título da unidade é Herança Cultural. Durante todo o ano, a gente falou de cultura, a gente falou de religião, a gente falou de costumes que se passam de geração em geração, do início de tudo, das pequenas coisas que o ser humano foi descobrindo e aprendendo e transformando ao longo do tempo, né? Então, nada mais justo do que um capítulo com esse título, Herança Cultural, que é uma fonte histórica importantíssima para nós. E dentro desse assunto, herança cultural, nós temos o capítulo 1 com esse título, A Humanidade e o Tempo. Por que nós vamos falar sobre isso, sobre a humanidade e o tempo? Porque, minha gente, nós seres humanos estamos o tempo todo relacionados ao tempo, né? Nós vamos nos transformando de geração em geração. O tempo é algo importantíssimo para que se conheça,
né, a humanidade e a humanidade faz parte do tempo. Bem filosófico isso, né? Mas, simplificando as coisas, a gente viu que em períodos antigos se tinham costumes que foram passando de geração em geração e que a gente tem até hoje, não é verdade? A gente viu que na antiguidade foram descobertas coisas que ao longo do tempo foram se transformando e quer queira, quer não, a gente utiliza até hoje, não é isso? Então, a gente vai ver que ao longo de tudo isso, a humanidade se transforma. E isso vai estar relacionado ao tempo, né? A mudança, a recorrência das coisas, não é verdade? Então, a humanidade e o tempo vai sempre estar relacionada. E a primeira pergunta que o texto nos faz é: como percebemos o tempo? Né? Como que a gente mede o tempo? Como que a gente vê o tempo passando? Então nós medimos o tempo, nós percebemos a passagem do tempo através de calendários, através de relógios, não é isso? E também através das transformações que a humanidade sofre. Por exemplo, os costumes que se tinha há 10 anos atrás não são tão comuns hoje, certo? Por exemplo, o uso de celular. É uma coisa que ultimamente vem crescendo, crescendo, crescendo. Há 10 anos atrás era diferente, concordam comigo? O conhecimento matemático surge lá na antiguidade. Mas será que as pessoas de hoje estudam a matemática como a de antigamente? Então daí a gente vê uma passagem de tempo e ao mesmo tempo uma transformação da humanidade. Entenderam aí essa ligação? O tempo passa e a humanidade se transforma. Então, em história, né, o homem sempre vai estar ligado ao tempo. Então, nos próximos assuntos, lá na página 114, vai ter assim: calendários na antiguidade e formas de medir o tempo, dos sumérios, dos egípcios e dos maias. Gente, o que a gente observa? Ao longo desse ano, a gente estudou muito isso, que as pessoas na antiguidade, elas eram muito guiadas pelos fenômenos da natureza e também pela religiosidade. Então, a medida, a contagem da passagem do tempo, é claro que estava também ligada a isso, né? Ligada principalmente a essas questões dos fenômenos da natureza. Então, as estações do ano, o clima, muitas vezes definiam, né, essa passagem do tempo, a forma das pessoas perceberem o tempo. Também a religiosidade, que também estava muito ligada à vida das pessoas, não é verdade? E lá na página 16, né, tem o seguinte título: Tempo e História. E que eu já falei com vocês aqui no começo, né? Já perpassei por isso. Por que o tempo é importante para a história, minha gente? O tempo é importante para a história porque através dessa mudança, através dessa passagem dos tempos, que a humanidade se transforma. E aí, através dessas mudanças da humanidade situadas no tempo, que a gente percebe a mudança de gerações, a mudança de uma década para outra, de um século para o outro. A gente vê a evolução da humanidade. Então, o tempo é muito importante para a história por isso, porque ele serve para que a gente se situe, né? Para que a gente se organize. E o tempo transforma as pessoas, né? Então, se a história estuda a humanidade, então é impossível, né, a gente desligar o tempo da história. Aqui, nesse finalzinho, né, de capítulo, vai falar um pouco de Heráclito. Heráclito, que é considerado o pai da história. Por quê? Porque ele foi quem, digamos assim, deu o pontapé inicial nos estudos da história e na história como conhecimento. Então, a grande máxima, a grande frase, né, destaque de Heráclito é a seguinte: nós não podemos banhar-nos 2 vezes no mesmo rio, porque nós não somos os mesmos e as águas não são as mesmas. Mais ou menos assim a frase de Heráclito. O que Heráclito quis dizer com isso?
Gente, a água dos rios não está passando. Então, ele quis dizer que aquela água nunca é a mesma. Nós passamos pelo rio. Quando nós voltamos para este rio, por exemplo, se eu moro por exemplo, tia Joana. Vou dar um exemplo de tia Joana. Porque tia Joana, lá no sítio onde ela mora, para que ela venha para a cidade, para aqui para o bairro, para a rua, né? Ela tem que passar por um rio. Ela tem que atravessar um rio para pegar a estrada e vir para o bairro. Então, tia Joana, ela atravessa o rio, vem resolver as coisas dela na rua, passa por uma série de coisas. E ela, para voltar para casa, passa pelo rio novamente. Então, ela não é mais a mesma e as águas não são mais as mesmas. Por quê? Porque Heráclito diz isso. O rio é como se fosse o tempo que foi passando. As águas do rio são como um tempo. E nós somos os seres humanos que estamos nos transformando a todo tempo. Então, tia Joana, quando ela atravessa o rio para vir para a cidade, ela tem uma carga de conhecimento, mas nós estamos o tempo todo aprendendo coisas novas, vendo coisas novas, nos relacionando. Então, quando ela volta, ela já tem em mente outras coisas, né? Mais coisas. E as águas não são mais as mesmas. Elas estão o tempo todo passando. Então, assim somos nós, certo? Então, Heráclito, ele observando o rio, ele fez essa metáfora, né? Que é quando você compara uma coisa real a algo físico, né? Um objeto a uma coisa. Então, ele comparou. O rio é como um tempo, certo? E nós passamos pelo rio e nunca mais somos os mesmos. E o tempo está ali se transformando. Como a água, o tempo todo está mudando. Eu sei que parece algo bem difícil de vocês entenderem agora, mas futuramente, aí quando vocês estiverem estudando no ensino médio, lá no primeiro ano do ensino médio, vocês vão perceber, quando o professor de vocês lá do ensino médio falar disso novamente, vocês vão lembrar. Tia Mônica já falou disso uma vez. A grande frase de Heráclito: nós não podemos banhar-nos 2 vezes no mesmo rio, porque nós não somos os mesmos e as águas não são as mesmas. Isso quer dizer que o tempo está passando e nós estamos o tempo todo se transformando, evoluindo. Então, isso é que quer dizer a frase de Heráclito. Certo, gente? Uma coisa bem dificilzinha de entender, mas quem quiser aí mandar uma mensagem para mim no privê, eu tiro a dúvida na hora. Mas, não tem erro. O rio é como o tempo. Tá o tempo todo ali, passando, se transformando. E nós, os seres humanos, estamos também nos transformando todo o tempo. Então, como o tempo se transforma e o homem se transforma, acontece a evolução da humanidade, o crescimento, o desenvolvimento da humanidade. É aí que está a grande mágica da história. Foi nessa frase, justamente, que eu me apaixonei por essa disciplina e quis fazer faculdade em História, porque é fantástico, né? Você estudar algo que está evoluindo o tempo todo, como é a humanidade, como é o ser humano. Não é isso, gente? Bom, espero que tenham entendido, né? Esse finalzinho é um pouquinho difícil, é bem filosófico mesmo. Quando vocês estiverem no ensino médio, vocês vão estudar uma disciplina chamada filosofia e vocês vão ver bastante frases como essas, ok? Então, a explicação do capítulo é essa, né? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. E é claro, agora nós vamos para a atividade, beleza? Vamos lá! Segue o plano. Segue. Não para, né? Não para. Como vocês já sabem, como sempre, é resolução no caderno, não é isso? Resolução no caderno.
Na página 113, vocês vão fazer a questão 1 e 2, a 3 não precisa. Na página 115, vocês vão fazer 4 e 5. Na página 117, vocês vão fazer só a questão 6, tá bom? A 7ª não precisa. Tem umas questões aí que seriam para fazer em grupo, seriam para a gente discutir. Então eu passei essas para facilitar a vida de vocês, para vocês não ficarem tão na dúvida, ok? Então façam a tarefa. Próximo segunda-feira traga a correção. Estamos aí, ó. 2 horas começa a geografia. Vão aproveitando esse tempinho para fazer a tarefa. 2 horas muda para geografia, 3 horas para ciências. E é isso. Nossa tarde de segunda-feira maravilhosa juntinhas. Vamos lá?